Quando nos mudamos para a espaçosa casa de 2 andares de Gabriela, uma manhã fria de inverno nos envolveu em uma mortalha branca de silêncio. Flocos de neve frágeis caíram no chão como um eco do nosso novo começo, e seu farfalhar suave me lembrou de quão frágil é a nossa situação. Olhei em volta, parando nas árvores altas que alcançavam as nuvens, e me senti estranhamente aliviado, como se o próprio mundo tivesse nos oferecido seus cuidados. Pareceu-me que tivemos uma sorte incrível que Gabriela nos ofereceu um gesto tão generoso ao abrir as portas de sua casa no momento em que mais precisávamos. Vitória, essa casa maravilhosa da mamãe não é grande o suficiente para todas nós e Alice? A voz de Carlos vinha de trás de mim, seu tom leve e confiante. Percebi um leve indício de esperança em suas palavras, como se ele realmente acreditasse que este lugar poderia se tornar nosso refúgio. Terei muito espaço para brincar, acrescentou Carlos com entusiasmo, descarregando nossos pertences do carro. Sua alegria despreocupada me tocou, me fazendo sorrir mesmo estando preocupada. Acenei com a cabeça, abraçando nossa pequena Lizzie mais perto de mim, sentindo seus dedos macios se agarrarem ao meu braço. Sua respiração estava calma, mas sua condição continuava vulnerável, e cada minuto, cada novo dia era um desafio. É um gesto gentil, Carlos, sussurrei, olhando para a casa que deveria ser a nossa salvação. Vai nos ajudar, especialmente com a condição de Alice e o meu trabalho. De repente, Diana apareceu na porta, seu sorriso brilhando de calor, como se ela mesma fosse a personificação do conforto que esta casa prometia. Ela estendeu os braços para nós como se nos convidasse para um abraço, e suas palavras soaram como uma melodia de encorajamento. Espero que você se sinta confortável aqui, disse ela, olhando para Lizzie com uma ternura que só uma mãe poderia irradiar. Agradeci sinceramente, com profunda gratidão em minha voz. Pareceu-me que esta casa era um lugar onde a Lizzie poderia encontrar paz, e todos nós poderíamos fazer uma pausa da agitação e ansiedade. As primeiras semanas morando aqui realmente pareciam perfeitas. Diana preparou nossos pratos favoritos, enchendo a casa com os aromas da infância e do conforto do lar, e Carlos voltou do trabalho com um sorriso brilhante no rosto, sabendo que estávamos todos sob o mesmo teto. Sua risada soou no ar como um sino enquanto ele falava sobre como seu dia tinha ido, e por um momento eu acreditei que esta vida era um presente. Mas os dias aos poucos começaram a fluir como areia por entre os dedos, e as semanas se transformaram em meses tingidos de tons de cinza. Um dia, sentada em frente ao meu laptop na sala, notei uma mudança. Era como um vento repentino agitando o silêncio na sala. Diana entrou, seu passo leve, mas suas palavras afiadas. Mais um dia livre para você, Vitória? Ela disse com o mesmo sorriso, mas havia uma sombra em seus olhos. Sim, respondi confuso, sem entender imediatamente o que quis dizer. Estou trabalhando, Diana. Não é um trabalho, querida, ela riu, olhando para a tela do meu laptop como se fosse um brinquedo e não uma ferramenta. Na minha época, trabalhar significava sujar as mãos. Antes que eu pudesse responder, Carlos entrou. Ele olhou para nós dois, sentindo a tensão no ar. Mãe, Vitória tem outro emprego, mas eu entendo que é difícil de entender. Suas palavras saíram inesperadamente, e eu não conseguia decidir se ele estava me defendendo ou me acusando. Seu tom sugeria que ele mesmo não estava completamente certo do significado do que eu estava fazendo. Mais tarde naquela noite, quando a Lizzie já estava dormindo, tentei falar com Carlos. Você quis dizer o que disse antes? Que meu trabalho é difícil de entender? Perguntei, tentando não deixar minha voz tremer, embora a ansiedade estivesse crescendo em meu peito. Ele deu de ombros como se a conversa não importasse para ele. Só quero dizer que você está sempre em casa. Parece que você tem muito tempo livre. Carlos, só porque eu trabalho de casa não significa que eu não trabalho. Tentei ficar calmo. Meu trabalho exige. Ele suspirou como se estivesse cansado dessa conversa. Olha, não foi isso que eu quis dizer. Simplesmente, eu não podia acreditar no que ouvia. Deitei na cama naquela noite pensando em como as coisas haviam mudado. Não foram apenas os comentários passivo-agressivos de Diana, não foi apenas a crescente indiferença de Carlos. Era a própria casa, suas paredes pareciam estar se fechando sobre mim como gaiolas que estavam lentamente, mas constantemente encolhendo ao meu redor. Eu sabia que esse sentimento não iria embora. Mamãe está certa. Você entende que está sentada neste computador o tempo todo? Uma noite depois do jantar, Carlos me repreendeu, mal olhando na minha direção. Sua voz soava fria, como se estivesse atrás de uma parede. Você ao menos vê o que está acontecendo pela casa? Ele continuou, empurrando a cadeira para trás com irritação perceptível. Tentei manter a calma, percebendo que cada nova escaramuça só piora a situação.
mas a gravidade dessas conversas se tornava cada vez mais insuportável para mim. Carlos, esse é o meu trabalho, disse eu, tentando explicar o óbvio mais uma vez. Eu ganho dinheiro com isso, e isso nos ajuda a manter nosso estilo de vida. Seus gastos também dependem disso. Mas seu rosto permaneceu impenetrável, como se uma parede invisível tivesse aparecido entre nós. A alegria que me agarrara tão desesperadamente nas primeiras semanas depois de me mudar agora parecia uma ilusão distante. A aura quente e aconchegante desta casa, que a princípio nos envolveu como um cobertor macio, começou a se dissipar aos poucos, revelando o frio e o vazio que se escondiam por trás dos sorrisos de sempre. Uma sexta-feira à noite, depois de colocar a Lizzie na cama, decidi fazer uma verificação de rotina da nossa conta bancária compartilhada. Carlos e eu sempre mantivemos a transparência em nossas finanças, reunindo receitas e alocando despesas conforme necessário. Essa rotina me trouxe uma certa sensação de controle, principalmente ultimamente, quando a vida parecia tão imprevisível. Mas desta vez, quando entrei em nossa conta, de repente senti um nó se formar por dentro. O saldo disponível era bem menor do que eu esperava. Minha garganta estava seca e meu coração começou a bater mais rápido. Cliquei no extrato e comecei a examinar cuidadosamente a lista de transações. Meus olhos se arregalaram de surpresa e perplexidade quando vi vários pagamentos grandes para a Pare Central e inúmeras compras no pacote Premium Store on the Coast. Pensamentos passaram pela minha cabeça que isso era algum tipo de erro. A confusão rapidamente se transformou em raiva. Peguei um caderno e anotei todos os números, observando que nossas economias haviam se esgotado significativamente nos últimos meses. E nenhuma dessas despesas foi direcionada para as necessidades domésticas de Alice ou despesas médicas. Na manhã seguinte, fui até Carlos, que estava sentado à mesa comendo cereal, perdido em seus pensamentos. Precisamos conversar sobre a nossa conta, comecei, tentando manter o nível da voz. Ele ergueu os olhos do copo e perguntou preguiçosamente: o que se passa com ele? Gastamos muito mais do que planejamos. E o que é esse pacote Premium Pare Center e Sofá Shop? Mostrei-lhe minhas anotações, esperando uma explicação. Carlos encolheu os ombros como se a conversa fosse insignificante. Ah, isso. A galera e eu vamos a festas às sextas-feiras. Apenas relaxe, sabe? Não é um problema. E sobre compras? Ele deixou cair como se estivesse falando de alguma coisa pequena. É só uma tentativa de matar o tempo, nada sério. Tentei manter a calma, mas tudo fervia por dentro. Carlos, essas despesas não cabem em nada no nosso orçamento. Temos que economizar, principalmente com as despesas médicas da Lizzie. Antes que ele pudesse responder, Diana entrou na sala, que aparentemente ouvirá nossa conversa. Oh, é apenas algo que eu pedi, disse ela com um sorriso completamente imperturbável. Vi algo bom na TV, mas não podemos pagar agora, disse eu, tentando ser educado, mas minha voz ainda tremia de irritação reprimida. Diana retrucou, como se minha tentativa de discutir isso fosse algo ridículo. Estas são apenas algumas coisas, Vitória. Ela se arrastou, olhando para mim como se eu estivesse exagerando. Por que você está exagerando? Não estou exagerando, respondi, sem conseguir mais me conter. Temos despesas comuns, e precisamos economizar para as necessidades da Lizzie. Não podemos gastar de forma imprudente. Carla suspirou pesadamente, como se estivesse desconfortável em continuar essa conversa. Preciso de um tempo com meus amigos, e mamãe gosta desses produtos da TV, disse ele, como se tudo fosse bem comum. O que há de errado nisso? Você faz parecer que estamos queimando dinheiro. Carlos, você está desperdiçando dinheiro com festas e coisas desnecessárias. Minha voz estava subindo e senti a distância entre nós aumentar. Não são umas despesas pequenas, são despesas constantes, regulares. Diana suspirou com desprezo e disse: não é crime pagar algo de vez em quando, mas acontece toda semana, exclamei, não tentando mais conter minha indignação. Houve um silêncio tenso na sala. Percebi que nem Carlos nem Diana perceberam a gravidade da nossa situação financeira. O dinheiro que tínhamos que guardar para o nosso futuro, em prol da estabilidade e segurança de Alice, estava indo para o vazio. Saí me sentindo mais isolada do que nunca. A realidade da nossa situação foi se tornando mais clara a cada dia. A casa outrora harmoniosa, onde todos cuidavam de seus negócios, apoiavam e compartilhavam objetivos comuns, agora estava cheia de desentendimentos e ressentimentos, como um vaso vazando no qual todo o calor lenta mas seguramente desaparecia. Os tênues fios de confiança que me ligavam a Carlos e sua mãe Diana pareciam desmoronar sob a pressão do descontentamento e das disputas financeiras.
Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, senti que precisava fazer algo por mim, algo para sentir pelo menos uma gota de alegria novamente. Algo que eu não tinha há muito tempo. Resolvi ir às compras, uma raridade para mim ultimamente, mas era necessário. Fui até a boutique mais próxima e, enquanto passeava pelas fileiras, notei um vestido lindo. Era simples, mas refinado, com linhas limpas e detalhes sutis que acentuavam sua elegância. Era perfeito para um próximo evento de trabalho, uma noite corporativa onde você tinha que parecer profissional, mas com bom gosto. Quando verifiquei o preço, hesitei por um momento. O vestido era um pouco mais caro do que eu normalmente me permitia gastar com roupas. Mas naquele momento, lembrei-me de todo o trabalho duro que eu tinha colocado em projetos recentes, as longas horas que eu tinha passado no computador, as responsabilidades extras que eu tinha assumido e o bônus que eu finalmente recebi. Esse vestido se tornou um símbolo de tudo que conquistei. Eu ganhei uma alegria que não sentia há muito tempo. Com uma sensação de leve deleite, comprei um vestido e fui para casa, esperando que comprá-lo não só me agradasse, mas também ajudasse a restaurar um pouco da antiga conexão com Carlos. No fundo, esperava que ele apreciasse minha escolha, que esse pequeno passo se tornasse uma ponte para preencher a lacuna que cresceu entre nós ultimamente. Quando entrei na sala, minha empolgação desapareceu instantaneamente. Carlos e Diana estavam sentados no sofá, absortos no programa de TV. Eles nem perceberam minha chegada. Limpei a garganta com cuidado para chamar a atenção deles e disse com alegria mal contida: "Olha só o que comprei para o evento de trabalho da próxima semana." Tirei o vestido da bolsa, exibindo. Os olhos de Diana pararam imediatamente na etiqueta de preço, que esqueci de tirar. Ela olhou para mim com perplexidade e pareceu surpresa. "Parece caro", disse ela, sem esconder as críticas em sua voz. "Sim, é um pouco mais caro do que costumo gastar", comecei a explicar, sentindo minha excitação gradualmente dar lugar ao constrangimento. "Mas é para um evento especial, e ganhei um bônus no trabalho, então pensei que poderia pagar." Esperava pelo menos um pouco de apoio do Carlos, mas o rosto dele ficou impassível. Ele olhou para o vestido e perguntou: "Temos mesmo dinheiro para isso?" Meu estômago apertou. Esse vestido, símbolo das minhas conquistas, agora me parecia algo desnecessário, até oneroso. Tentei manter a calma. Comprei com dinheiro de bônus. Achei que estava na ordem do dia. Diana soltou uma risada curta, o olhar cheio de sarcasmo. "Depois que você fez tanto alarido sobre nossas despesas? E agora você sai e compra coisas caras para você?" Ela balançou a cabeça levemente, como se não pudesse acreditar em seus ouvidos. Carlos a apoiou assentindo. "Mamãe tem razão. Você nos dá uma palestra sobre a importância de economizar e depois vai às compras. Isso não parece um comportamento razoável, Vitória." Senti a raiva começar a ferver em mim. Era apenas um vestido. Uma coisa, eu também trabalho, e também preciso me tratar pelo menos às vezes. Mas em vez de entender, fui confrontado com desprezo e incompreensão. "É só um vestido, Carlos." Minha voz tremia de raiva. "Eu trabalho muito também. Eu não merecia pelo menos um pouco de alegria nesta vida?" Diana riu. "Claro, mime-se enquanto os outros apertam o cinto." Meu coração afundou de ressentimento. A alegria que senti há poucos minutos foi substituída pela humilhação e raiva. Eu não podia acreditar que, depois de todos os gastos imprudentes da parte deles, eles ousaram me criticar por uma compra. Sem dizer mais uma palavra, virei-me e fui para o quarto, segurando o vestido nas mãos, que agora me parecia desnecessário. Em um quarto cheio de silêncio, sentei-me na beira da cama, sentindo o peso da decepção me pressionando por todos os lados. O vestido, que deveria ser um símbolo de meus sucessos e conquistas, se transformou em lembrete de como me tornei solitária em minha própria casa. A semana seguinte começou com novos desafios. A saúde de Alice sempre foi frágil, e desta vez ela está com febre alta. Tirei alguns dias de folga para cuidar dela, mas na quinta-feira de manhã meu chefe me ligou. Uma reunião urgente, uma apresentação importante, a necessidade de estar no escritório era óbvia. Eu me via em um dilema. Alice não podia ficar sozinha, e eu tinha uma ligação obrigatória para trabalhar. Com preocupação na voz, me aproximei de Diana. "Tenho um pedido. Dá para ficar de olho na Alice hoje?" Perguntei, esperando que ela fosse solidária. Diana olhou para cima de sua revista e olhou para mim com um olhar irritado. "Por que você não pode fazer seu trabalho sem deixar uma criança doente?" Seu tom era espinhoso, como se eu estivesse pedindo algo ridículo. "Eu não perguntaria se não fosse importante", implorei, sentindo meu interior apertar de tensão. Diana suspirou pesadamente, mas concordou. "Só desta vez." Agradeci e fui contar ao Carlos sobre o nosso plano.
Vesti-me rapidamente e corri para o trabalho, sentindo ansiedade e tensão interior. O dia foi preenchido com as coisas de sempre, mas o pensamento de que a Lizzie ficou em casa sob a supervisão de Diana não me deixou. Toda vez que eu tentava me concentrar na minha apresentação, a ansiedade voltava de novo, como uma sombra me seguindo. As horas foram passando e, à medida que a apresentação ia chegando ao fim, o telefone no meu bolso vibrava. Olhei para a tela e vi o nome da enfermeira da escola. Meu coração começou a bater mais rápido. Johnson, sou preocupada. Ela está muito chateada. Você precisa vir o mais rápido possível. Eu congelei por um momento, sentindo a emoção tomar conta da minha cabeça. Algo está errado. A Lizzie deveria estar em casa, sob a supervisão de Diana. Por que ela foi deixada sozinha na escola? Rapidamente arrumei minhas coisas e, pedindo desculpas aos meus colegas, saí correndo do escritório, indo para a escola. Quando entrei na enfermaria, vi a Lizzie. Ela estava sentada no sofá. Seu rosto estava vermelho de calor e seus olhos estavam cheios de lágrimas. A visão arrancou meu coração. Corri até ela, abracei-a, tentando acalmá-la. Mamãe, ela sussurrou com a voz fraca, eu me sinto tão mal. Beijei sua testa quente, tentando não mostrar o quanto estava preocupada. Vai ficar tudo bem, querida, estou aqui, eu a acalmei, mesmo que a raiva estivesse fervendo por dentro. Por que Diana não levou a Lizzie? Cadê o Carlos? Por que minha filhinha estava sofrendo sozinha quando precisava de tanto apoio? Algumas horas depois, finalmente voltamos para casa. Tudo fervia dentro de mim. Eu sabia que não poderia passar por ela em silêncio. Quando abri a porta, a casa estava vazia. Meu coração afundou de decepção. Coloquei a Lizzie em sua cama e, quando saí para a sala, senti um forte cheiro de álcool. Carlos apareceu na porta com o rosto levemente corado, o hálito cheirando a vinho. Instantaneamente senti toda a minha ansiedade e raiva transbordarem. Onde você esteve? Perguntei, tentando manter a voz baixa, mas pude ouvi-lo tremendo de raiva. Carlos piscou confuso, como se não entendesse do que eu estava falando. Eu disse que voltaria mais cedo para casa, começou ele, confuso na voz. Mas os caras queriam se encontrar, tomar um drink. Tomar uma bebida? Eu o interrompi, sentindo minha raiva ferver dentro de mim. Você prometeu que voltaria para casa. A Lizzie está sozinha, doente, e você não estava lá. Ela estava doente e ninguém a ajudou. Minha voz estava ficando mais alta. Carlos parecia pasmo, como se não esperasse tal reação. Você está gritando comigo por sair para tomar uma bebida? Só estou aqui há algumas horas. Ele murmurou claramente, não entendendo a gravidade da situação. Gabriela, que apareceu de repente na porta, bocejou e balançou a cabeça, mostrando óbvio descontentamento. Que confusão é essa de Alice sozinha? Ela murmurou infeliz. Meu coração afundou. Será que todos eles realmente se importavam tanto assim? Eu mal conseguia segurar minhas lágrimas, sentindo como se tudo que eu havia construído desmoronasse em um momento. Alice ficou sozinha. Ela estava doente e nenhum de vocês estava por perto. Eu disse baixinho, mas minha voz tremia. Diana, que também saiu do quarto, revirou os olhos. Você sempre faz cena, Vitória. Ela é apenas uma criança. A temperatura não é o fim do mundo. Ela vai ficar bem em breve. Essas palavras me perfuraram como uma faca fria. Não era apenas uma temperatura. Foi carinho, foi confiança, foi uma responsabilidade que eu não via mais no Carlos ou na Diana. Isso não é uma casa, sussurrei com a voz embargada, não aguento mais isso. Carlos parecia perplexo, como se estivesse apenas começando a perceber que tudo estava dando errado. Do que você está falando? O que é? Ele perguntou, dando um passo à frente. Respirei fundo, tentando manter a calma, mesmo estando tudo fervendo por dentro. Estou dizendo que não funciona. Precisamos fazer mudanças. Minha voz ficou mais firme. Eu sabia que era um ponto de inflexão, um ponto sem volta. Diana, como sempre, parecia presunçosa, como se soubesse algo que os outros não sabiam. Carlos estava confuso, como se não entendesse o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, caí em pensamentos profundos. A visão da frágil e vulnerável Alice deitada na cama com febre me chocou profundamente. Percebi que não poderia mais viver assim, não só para o meu próprio bem, mas também para o bem dela. O silêncio que reinou na casa depois que declarei meus sentimentos foi assustador. Ela pairava sobre nós como uma névoa impossível de romper. Uma noite, enquanto eu estava sentada no meu quarto, perdida em pensamentos, houve uma batida suave na porta. Foi Alice. Ela subiu na minha cama, seu rostinho estava sério e ela estava abraçando seu ursinho de pelúcia com força. Mãe, por que todo mundo está tão triste? O que é? Ela perguntou com a voz baixa e cheia de incompreensão infantil.
Respirei fundo, tentando conter as lágrimas, mas suas palavras me tocaram. Como ela, tão pequena, pôde sentir isso? Como ela poderia estar tão vulnerável ao que estava acontecendo em nossa casa? Às vezes os adultos têm desentendimentos, querida, respondi baixinho, acariciando seus cabelos. Não gosto disso, sussurrou Lizzie, abraçando Misha com mais força. Quero que todos sejam felizes. Suas palavras finalmente partiram meu coração. Eu sabia que algo tinha que mudar. Não podia mais deixar a Lizzie crescer nesse caos. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com o advogado. O dia em que nos mudamos foi repleto de sentimentos conflitantes. A casa, antes cheia de risos, planos para o futuro e o calor dos jantares em família, agora parecia apenas uma sombra de esperanças perdidas. Quando virei a chave na fechadura pela última vez, fechando a porta, parei por um momento. Olhando para trás, senti uma mistura de tristeza e esperança quase imperceptível. A Lizzie segurou minha mão com força, seus grandes olhos me olharam com confiança infantil. Vai ficar tudo bem, mãe, ela sussurrou. Sorri para ela, embora meu coração ainda estivesse pesado pela ruptura com o passado. Sim, querida, respondi, beijando o topo de sua cabeça. Ficaremos bem. Nosso novo apartamento era pequeno, aconchegante, escondido em uma área tranquila. Não havia corredores largos, escadarias de mármore e quartos espaçosos, mas havia algo muito mais importante, tinha uma sensação de um novo começo. Naquela primeira noite, quando nos mudamos pela primeira vez, as caixas estavam espalhadas por toda parte, e a única coisa que consegui recolher foi a cama de Lizzie. Deitamos lado a lado, ouvindo a cidade do lado de fora das janelas sussurrando baixinho com as estrelas. Eu gosto daqui, mamãe, sussurrou Lizzie, sua vozinha soando como música para o meu coração cansado. Eu também respondi, beijando-a suavemente na testa. Este é o nosso novo começo. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de preocupações e trabalho. Tentei equilibrar minhas responsabilidades no trabalho e montar uma nova casa, fazendo todo o possível para que a Lizzie se sentisse calma e segura. Meus colegas, principalmente meu chefe, eram atenciosos e atenciosos, muitas vezes perguntando como estávamos. Foi um apoio que eu não esperava, mas que acabou sendo inestimável. Uma noite, quando eu estava na cozinha preparando o jantar, houve uma batida na porta. Quando abri, fui recebido pelo sorriso bem-humorado de nossa nova vizinha. A senhora, ela tinha uma torta recém-assada nas mãos. Eu pensei que você e a Lizzie poderiam usar alguns confortos de casa, disse ela, me entregando uma torta com um olhar gentil. Fiquei emocionado com o gesto dela. Obrigado, senhora Patterson. É muito gentil da sua parte, respondi agradecida, sentindo um calor se espalhando até o meu coração. Basta me ligar a qualquer hora, querida, ela piscou. Fico sempre feliz em ajudar. A comunidade ao nosso redor revelou-se inesperadamente calorosa e acolhedora. Aos poucos, passo a passo, as sombras do passado começaram a recuar, dando lugar à luz. A Lizzie rapidamente se adaptou ao seu novo lugar. Ela se inscreveu para uma aula de dança, fez novos amigos e sua risada retumbante encheu nossos dias novamente. Eu, por sua vez, encontrei a salvação em um clube do livro local, onde uma noite conheci pessoas com quem estava unido pelo amor à literatura e pela leitura tranquila à noite. Um dia, quando a Lizzie e eu estávamos sentados em nossa pequena varanda curtindo a noite fria, de repente ela me olhou com seus olhos grandes e pensativos. Mãe, você acha que o pai sente falta da gente? Essa pergunta me pegou de surpresa. Congelei por um segundo, tentando encontrar as palavras certas para não machucar seu coraçãozinho. Tenho certeza que ele sente minha falta, do seu jeito, disse baixinho, tentando manter a voz calma. Ela sentiu, abraçando pensativamente seu ursinho de pelúcia. Às vezes eu sinto falta da nossa casa grande, ela sussurrou. Puxei, para mim, abraçando-a gentilmente. Mas você gosta daqui, não é? Perguntei baixinho, tentando distrair seus pensamentos do passado. Ela sorriu mais confiante desta vez. Sim, tenho novos amigos aqui, e a senhora? Nós dois rimos, e essa risada, mesmo que por um momento, dissipou-se esquícios do fardo anterior. A vida, claro, era cheia de dificuldades. Administrar as finanças, suprir todas as necessidades de Lizzie e ao mesmo tempo lidar com o trabalho com sucesso. Tudo isso às vezes parecia intransponível, mas aprendi a aceitar cada dia como é, encontrando forças para enfrentar os desafios. Logo comecei a planejar melhor nossas despesas, economizar e até investir às escondidas. Minha experiência em finanças acabou sendo inestimável e logo deu frutos. Um dia, um velho amigo da faculdade me ligou. Mark. Vitória, quantos anos, quantos invernos. Como você está? Sua voz era alegre e amigável.
Conversamos um pouco, relembrando os velhos tempos, e ao final da conversa, Mark compartilhou a notícia. Ele agora fazia parte de uma startup e estava em busca de investidores. O projeto parecia promissor e, após uma análise cuidadosa, para minha surpresa, decidi investir. Acabou sendo a decisão certa. A startup decolou e as receitas superaram minhas expectativas. De repente, nossa situação financeira ficou muito melhor. Mas o mais importante era uma sensação de realização. Senti que este mundo estava abrindo portas para nós novamente. Uma noite, quando John convidou Lizzie e eu para jantar, percebi o quão longe havíamos chegado. Foi realmente um recomeço. Alguns meses depois, quando nossa nova vida finalmente encontrou um ritmo, todos os dias pareciam uma bênção. Tudo parecia em seu lugar: um apartamento aconchegante cercado de vizinhos atenciosos, um trabalho de sucesso que trazia não só renda, mas também uma sensação de satisfação e, o mais importante, a Lizzie, que estava cada dia mais feliz, encontrando-se confiante neste novo mundo. Mas uma noite, inesperadamente, o telefone tocou e um nome que eu não via há muito tempo apareceu na tela: Carlos. Minha mão pairou sobre o telefone por um momento antes de atender. Olá, Carlos, eu disse com cuidado, sentindo as emoções antigas, mal tocadas, voltarem à tona. Vitória, sua voz soava estranha, como se ele estivesse tentando esconder a verdadeira dor ou desespero por trás de uma falsa diversão. Como você está? Estou bem, obrigado. E você? Perguntei, mais por educação do que por interesse real. A pausa do outro lado da fila foi longa, quase constrangedora. Vitória. Ele começou de novo, mas agora sua voz tremia. Talvez tenhamos sido precipitados demais em nossas decisões. O que você acha de nos dar outra chance? As palavras de Carlos me pegaram de surpresa. Minha mente estava correndo entre as lembranças do passado e a percepção de que agora ele não estava procurando por amor, mas por salvação. Por que agora? Porque de repente ele decidiu que precisava de uma segunda chance. Sua voz soava incerta, quase suplicante. Ouvi dizer que você está bem, continuou ele, sem esperar minha resposta. Financeiramente. Poderíamos apoiar um ao outro. O significado era claro e senti um arrepio no peito. Pensei nos tempos em que dividíamos contas, mas esse compartilhado sempre significou que minha renda era nosso dinheiro, enquanto os gastos dele nunca eram discutidos. Respirei fundo e resolvi jogar junto. E a Lizzie? Já pensou como ela é? Como está a saúde dela? Ah, bem, essa é a sua preocupação, não é? Ele respondeu com desdém, confirmando minhas piores suspeitas. Senti uma onda de raiva fria subindo dentro de mim. Carlos, eu disse lenta e claramente, então você pensou que poderia voltar para a rede de segurança que você quebrou? Bem, vamos lá, Vitória. Ele tentou rir, mas sua risada foi forçada. As famílias deveriam ficar juntas, não deveriam? As famílias não abandonam as suas. Minhas palavras soaram firmes como golpes de martelo e houve silêncio na linha. Então você não quer considerar minha oferta? O que é? Ele finalmente perguntou com uma nota de decepção em sua voz. Carlos, você fez sua escolha e eu fiz a minha. Percebi meu valor, e minha vida não é uma pólice de seguro para alguém que nunca me apreciou. Apertei o botão de encerrar e, de repente, o silêncio na sala pareceu ensurdecedor. Senti-me livre novamente, como se outro peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O horizonte da cidade, que se abria das enormes janelas do meu novo escritório, era um símbolo de quão longe eu tinha chegado. Eu estava no topo, literal e figurativamente, olhando para um mundo que antes parecia inatingível. Meu trabalho, que antes não era levado a sério, agora estava na vanguarda do desenvolvimento da empresa. Cada novo projeto trazia não apenas sucesso, mas também a sensação de que finalmente havia tomado meu lugar em um mundo que me era estranho há muito tempo. Uma ligação no computador interrompeu meus pensamentos. Era uma carta nova. Percebi com um sorriso que este foi um parabéns do CEO pela conclusão bem-sucedida do último projeto. Meus dias de trabalho pareciam ocupados, mas apesar da tensão, senti que estava no meu lugar. Naquele exato momento, minha colega Jenny entrou pela porta do escritório com um sorriso atrevido, segurando um tablet nas mãos. Viu isso, Vitória? O que é? Ela perguntou, apontando para a tela. Dei uma olhada e vi uma matéria no jornal local. O rosto de Carlos estava na tela. A matéria era sobre como ele perdeu o direito de hipotecar uma casa devido a dívidas acumuladas. Não pude deixar de suspirar baixinho, mas não estava com raiva. Eu não esperava que isso acontecesse, não é? Jenny ergueu uma sobrancelha, sua voz cheia de ironia oculta. Não quero que ninguém passe por isso, respondi baixinho. Mas ele fez sua própria escolha. Jenny assentiu como se concordasse. Ouvi dizer que você está sendo cogitado para participar do projeto europeu.
Vai ser uma grande expansão, não é mesmo? Sorri me emocionando. Sim, não vai ser fácil, mas estou pronto para isso. Depois que ela saiu, saí para a varanda que ficava ao lado do meu escritório. A brisa da noite roçou suavemente meu rosto e olhei para o café onde tinha visto pela última vez minha ex-sogra. Ela ainda conversava animadamente com as amigas, provavelmente reclamando de mim, contando sua versão dos acontecimentos. Mas apesar disso, não senti nenhuma raiva ou ressentimento. Deixei para trás todas as influências tóxicas que estavam me arrastando para baixo. Naquela noite percebi que estava flutuando, tanto na minha vida profissional quanto pessoal.